Fala galera do canal Calando Tagarela, mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre farmácia, né? Área farmacêutica, né? É quando vocês veem área farmacêutica, vocês pensam, mas é só o farmacêutico que fica atrás do balcão vendendo medicamento. E não é bem assim, tá? É uma área que engloba 87 áreas ou até mais. Perdeu a área, sim, depois que muitos profissionais dessa área, principalmente farmacêuticos, não queriam fazer análises clínicas, então os biomédicos assumiram muitas áreas, principalmente fazer análise em hospitais e tudo, porque antigamente farmacêuticos também faziam, mas parece que agora é predominante dessa área de biomedicina. Inclusive, quando eu fiz faculdade, eu fiz meu primeiro semestre, segundo semestre, de pessoal de biomedicina, né? E aí depois eles seguiram mais áreas biológicas e quem era de farmácia seguiu áreas mais químicas, né? Nessa universidade que eu cursei. E assim, eu falo pra vocês, gente, hoje em dia trabalhar com farmácia vale a pena? Poucos casos, tá? Não vou falar que todo mundo tá pior, mas são poucos casos. Quem consegue o nível de gerência, né? Ou direção, alguma coisa, ok. Mas fora desse nível, você é um peão, né? Do tabuleiro. Você vai trabalhar e ralar pra caramba. Tá dentro das áreas farmacêuticas, eu mesmo trabalhei quase 20 anos. Né? Comecei muito novinho na área farmacêutica. Tá? Tinha saído de shopping, na verdade, e depois fui para trabalhar numa grande rede de farmácias aí, né? No Brasil, né? Que chama Droga, né? Começa com SL, né? Vocês já vão saber o que é. E aí, nesse período que eu trabalhei em farmácia de rua, aconteceu muitas coisas. Desde assalto, violento, roubo, trancar a gente em banheiro, roubar os medicamentos de alto custo. E hoje em dia tem aquelas canetas para emagrecer, né? Tudo que chama atenção, a gente chama atenção de bandido. E aí, era assalto constante. Numa das primeiras lojas não tinha tanto, era de vez em quando, assim, mas né, que eu ficava ali pela região do Portal do Morumbi, em São Paulo. Depois eu fui pedir transferência para a região da Praça da Árvore, ali perto do Shopping Santa Cruz. Aí, pelo amor do mundo, virou, tá? Porque era assalto todos os dias. Todos os dias naquela região tem assalto de farmácia na época, tá? Não sei hoje, pra mim acho que continua a mesma coisa, tá? E era assalto de todo dia. Então a gente viu uma pessoa estranha entrando, a gente já ficava meio apreensivo, né? E com medo, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E não era só assalto de cofre, de medicamento de alto custo, mas também era aqueles ladrões que é uma mulher com carrinho de bebê, que é uma mulher que vai com blusão e enche o blusão de produto. E pra gente inibir as pessoas de não sair para devolver o produto, aí tem um segurança que ficava roubando em volta da loja até chegar. E era isso, gente. E aí o salário, pouco salário, muito baixo. E o psicológico também. O psicológico nas alturas e o salário é muito baixo. Fora que trabalhar na área em farmácia de rua, tem que fazer tudo. É o Severino da farmácia. Dá pra você acabar sendo Severino. Quem é o atendente de balcão, ele fica só atendendo mesmo. Mas se você entra como auxiliar de farmácia, que é o nível mais baixo que tem nessas áreas aí, você faz tudo. Então você vai abastecer, você vai limpar, você vai organizar, você vai dar baixa, você vai ficar no meio de loja para vender, você vai limpar, você vai fazendo tudo, atendendo caixa, né, mexer com dinheiro. Você está ali, atendendo caixa, limpando meio de loja, atendendo cliente no meio de loja, os produtos que não tem receita médica, você pode falar, ó, fica aqui, é assim. Se tiver uma coisa mais complicada, você vai lá, você pode ir ali no balcão e perguntar para o farmacêutico que ele pode te orientar melhor. Era assim na época. E era aquelas 6 por 1. Então, assim, eu era o dia inteiro em pé, trabalhando e trabalhando. E dentro do ambiente de farmácia, tem farmácia que é mais tranquila, mas tem farmácias que era tóxica dentro do próprio ambiente. Era funcionário, o jacaré engolindo um cobra, sabe? É um engolindo o outro, uma confusão, era um estresse. Se o ambiente é tóxico, gente, já pensa bem antes de querer continuar nesse emprego. Porque acaba com o seu psicológico. Já vi casos terríveis, por exemplo, de funcionária não poder ir embora na metade do período quando a mãe faleceu de câncer. Né? Já vi casos de a pessoa ficar traumatizada por causa depois de um assalto e ter que continuar trabalhando. Então, assim, é um monte de coisa, nem tô nem aí. Teve o assalto, vida que segue, a loja continua aberta, ninguém fala nada, porque o seguro cobre. Né? É sempre essa conversa, né? E tudo por um salário michuruca, entendeu? Porque você passa o pão que o diabo amassou. E eu aguentei alguns anos, mas eu falei, não, isso não é pra mim. E eu tava já magro, batido, deprimido, cansado, estressado, entendeu? E aí eu falei, não, eu vou mudar de área, né? Pode ser a mesma área, mas eu vou sair.
Comecei a procurar emprego na farmácia hospitalar. Eu já tinha uns 4, 5 anos de experiência em drogaria. E só de que eu achei um hospital que eu fiz entrevista com uma gerente, que ela foi pra minha cara, né, na época, e ela acabou me contratando com a experiência de farmácia de rua mesmo. Porque não dava muito, né? Foi medicamento, é a rotina que muda, né? Porque a rotina hospitalar é diferente de rotina de farmácia de rua. Farmácia de rua você vai organizar a loja, fazer venda, aí tem os níveis, bater meta, que é uma injeção de saco também, tem regional que fica lá cobrando o gerente ou administrativo. E nem sempre a farmácia, o gerente é o farmacêutico, tá? Às vezes o gerente é um administrador e é de outra área porque é um economista, porque assim, tem o farmacêutico assim na farmácia, mas o gerente às vezes pode ser um administrativo, entendeu? Então, eu acho que é até uma intrusão de área, né? Assim, é uma área se metendo na outra, porque, por exemplo, você já viu o farmacêutico sendo bancário, trabalhando no banco, entendeu? Então, assim, por isso que a farmácia não é muito correta, assim, muita coisa. E 2014, quando eu lembro, teve aquela coisa dos técnicos de farmácia pedirem para ser reconhecido pelo CRF, ou pelo CFF, que foi essa briga até 2020. O que os técnicos de farmácia queriam? Eles queriam ser regularizados dentro do conselho, né? Teria que pagar anuidade, talvez fosse um pouco menor do que o valor do farmacêutico paga, mas os farmacêuticos não quiseram. Por quê? Porque os farmacêuticos ficaram com medo que os técnicos tivessem poder de assinar farmácia. Mas só que só os farmacêuticos podiam assinar farmácia, porque eles têm nível superior. E os técnicos são técnicos, nível meio, né? Técnico. Que eles são mais para ficar ali na assistência do farmacêutico. E aí teve essa guerra, aí tudo em 2020 o STF lá aprovou que só o farmacêutico é responsável por assinar farmácia. Mas só que não eram os técnicos que pediram isso. Quem ficou se metendo eram donos de farmácia que não eram farmacêuticos, para baratear o custo da mão de obra, eles queriam que os farmacêuticos técnicos pudessem assinar também para que eles pudessem pagar menos. Então, foi por culpa dos donos da farmácia, que não eram farmacêuticos, que irritaram os farmacêuticos que são formados, que os técnicos não conseguiram ter um registro de número técnico, tipo um RT, como, por exemplo, os técnicos de enfermagem têm pelo Corém. Então, na enfermagem, o auxiliar tem registro, o técnico tem registro e o enfermeiro tem registro. E cada um dentro da sua competência. O enfermeiro é responsável pelo setor, é responsável de fazer alguns procedimentos técnicos invasivos que só ele pode fazer. E o técnico de enfermagem administra medicamento e ajuda nos cuidados paliativos, né? Trocar fralda, dar banho e tal. E tem um auxiliar ainda que não pode administrar medicamento, mas ele pode cuidar, dar banho, comida, trocar fralda, essas coisas, entendeu? Algumas sondas, mas nem todas. Às vezes é o técnico que fala enfermeiro que pode, porque depende do nível de conhecimento que você adquire das formações técnicas que você estuda. E isso a farmácia não fez igual. Então, estagnou. E aí criaram uma área de assistente administrativo, que é uma área que é uma assistente de farmácia administrativo, que é uma área que foi criada aí nessa bagunça toda que não tem nem curso para isso, né? Nem de técnico, nada. E foi criado também o balconista, que foi da área de farmácia de rua, né? De varejo, que criaram lá esse posto de balconista para não ter alguém que estudou e ter que pagar um salário razoavelmente bom. Por isso que os técnicos começaram a reclamar, não, a gente estudou, a gente fez quase 2 anos de curso técnico e a gente quer ter um espaço na área e a gente quer ser reconhecido pelo conselho. Era só isso. Ninguém queria assinar nada, ninguém queria se responsabilizar por nada, porque a gente não ganha para isso, a gente ganha para dar assistência ao farmacêutico. Foi isso na época. E no final das contas, a gente nada passou. E foi indo, e depois eu passei muitos anos trabalhando em farmácia hospitalar, passei por vários hospitais, tem hospitais que eu conheci pessoas maravilhosas, farmacêuticos que eu tenho até amizade até hoje, e outros que eu não quero ver nem pintado de ouro, tá? Já cheguei a passar desde de assédio, de vários tipos de assédio. Teve uma vez que, na minha demissão, num hospital que ficava ali na Liberdade, não sei o que aconteceu, alguém já tinha me focado que eles queriam me mandar embora. Por quê? Porque uma das farmacêuticas era lésbica e era ativista. E ela achou que eu era um tipo de evangélico. E ela veio pra cima de mim. Me depois o dedo na minha cara assim e falou: Você não vai fazer isso, você não devia nem estar aqui. Ela foi extremamente preconceituosa comigo. E olha que eu não sou evangélico, tá, gente? Nada contra os evangélicos, eu não sou, tá? Mas ela me caracterizou assim, me rotulou assim, não sei porquê, né? Se alguém falou alguma bobagem, ou se talvez eu me comportei de uma maneira que parecesse isso, e ela vem me indagar pra cima de mim.
E ficou um clima super chato. E depois eu percebi que começaram a me queimar pelas costas, né? E tem tudo isso em ambiente de farmácia, tá? Porque é ambiente fechado, então... E aí, passando um mês depois, o gerente me chamou e falou bem assim pra mim: eu tô te desligando da empresa, tá? E você pode sair, deixa seu crachá, deixa seu que lá, como se eu estivesse me expulsando. E ainda falou assim pra mim: você quer que eu peça a segurança pra te acompanhar até a saída? Eu falei: pra quê? Eu não tô roubando nada, eu não sou bandido, por que você vai chamar uma segurança pra me acompanhar? Tô te agredindo ou pegando alguma coisa daqui? Aí ele falou: não, mas é pra te acompanhar, só que você. Que é tudo farinha no mesmo saco, sabe? Tudo amiguinho ali. Tem também tem a bolhazinha de alguns farmacêuticos lá, que são tudo tóxicos, que eles ficam entre eles lá, que são envolvidos com ideologias, ativismo, essas coisas que existem. E se eles acham que você é contra, se você falar que é contra, se você que mostra que você é contra alguma coisa que eles apoiam, então você vira vítima. E com os colegas é sempre também um clima assim do mesmo nível, no caso, né, na época, era sempre um atrito ali, com uns se dava bem, com outros não, mas até aí tudo bem. Eu cheguei a ver menina chorar no meio da loja porque ela mandou uma medicação errada e foi uma gritaria, queriam mandar a menina embora. E, gente, porque tem que prestar muita atenção na hora de dispensar medicamento, né? Porque chegar na mão da enfermagem, a enfermagem vai reconferir. Se vê que você mandou errado, vai subar para você, porque existe senha, tudo, quando você dispensa a medicação dos saquinhos, que você manda por período, de 8 em 8 horas, tem que fazer saquinhos de 8 em 8 horas, 12 horas. E as medicações têm que estar ali por período. Tem farmácias que já mandam com um kit de seringa, agulha, com um calibre que está ali na prescrição, tudo numa prescrição, tudo escrito que está ali. Como fosse uma receita uma lista de mercado. Tem que colocar tudo aquilo que foi solicitado para você mandar para a sessão da enfermagem, preparar para administrar no paciente, tá? E desde fralda, outros produtos que são, né, produtos de cuidados, né, sabonete, essas coisas. Né? Então, tem várias coisas que você vai enviando durante o turno para atender aquele paciente que está internado durante aquele período. E aí entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, é assim, tá? Uma bola de neve. E a pergunta que me fizeram sobre manipulação. Manipulação é o seguinte, gente. Manipulação você tem que ter técnica, sim. Você tem que ter conhecimento, sim. Você vai manipular medicamentos, você vai manipular creme, você vai manipular sabonete, você vai manipular vários tipos de coisa. Cápsula, comprimido. Então você tem que saber usar a balança analítica, você tem que usar para medir o tamanho da cápsula, para ver se todos têm que estar no mesmo padrão. Você tem que saber comprimir naquelas bandejas casca de ovo que você comprime para fazer as cápsulas. Medida, peso, tem que estar tudo igual. E você não pode jamais perder matéria-prima. O que é matéria-prima? Uma substância química que foi solicitada naquela receita médica. Um grão de areia, por exemplo, de uma substância química pode custar muito, muito dinheiro, porque muito vem importado de fora, principalmente da Índia. E aí, se você erra ou cai no chão, ou suja, você dá um prejuízo para eles, geralmente para essas empresas de manipulação. E aí, tem que se tomar muito cuidado com isso também, de na hora de manipulação, tá? Só que é um ambiente fechado também, climatizado e tudo. E majoritariamente, assim, 90% dessa área é administrado e é mais por mulheres. Porque as mulheres, elas têm um senso mais crítico, mais detalhado, são mais detalhistas e são mais cuidadosas em manipular as coisas. Não que os homens não sejam, mas os homens são mais brutos, né? Temos mais grossos, mais pesados, então para fazer coisas pequenininhas assim, as mulheres são mais detalhistas. Mas a maioria dessa área de manipulação, 80% a 90%, é mulheres, tá? Que administram essas áreas. Desde a farmacêutica, o técnico de farmácia, tá? E administrativa, recepcionista, é mulher, tá? Pode ter algum homem ali um ou outro, mas a maioria é. Farmácia de rua é misto. E o hospital também. Deve depender muito da gestão da farmácia. Quem é o gestor que está ali. Tem gestor que prefere equipe mista, tem gestor que só prefere equipe de homens, tem gestor que prefere equipe de só mulher, né? A maioria é mulher, então depende muito, porque assim, a área de farmácia não é uma área que carrega tanto peso, exceto farmácia de rua, porque você tem que carregar as caixas que chegam no caminhão. Quem é o auxiliar de farmácia geralmente pega as caixas, leva lá para dentro da farmácia, pode ser umas 20 caixas pesadas com vários itens diferentes lá dentro, pode ser vitamina, medicamento, tudo você vai separar. Depois vai dar entrada no sistema, imprimir etiquetas, vai ter a cotação do valor que provavelmente o administrativo farmacêutico já sabe, e você vai pular na prateleira e isso vai ser trocado
periodicamente, porque os preços vão alterando, né? Conforme a inflação, os valores lá e ou sei o quê, de custo. Então, gente, é isso. E aqui, sobre segurança da farmácia, eu tenho até uma reportagem que aconteceu recentemente. Inclusive, acho que a mídia até passou um pano, não falaram que era uma farmacêutica, só tá escrito embaixo falando que era uma funcionária, tá? Então, tá aqui, ó. Então, vamos dar só uma olhada nessa reportagem. Uma funcionária de uma farmácia foi assassinada durante um assalto na zona norte de São Paulo. Vamos falar mais sobre esse caso. O repórter Murilo Rincon tem ao vivo os detalhes. Uma boa noite para você, Murilo. Como é que aconteceu isso? Boa noite, Simone. Boa noite para todo mundo ligado com a gente aqui no SBT Brasil. Exatamente, foi aqui, nesta unidade de onde a gente fala ao vivo, que clientes e funcionários desta farmácia acabaram vivendo momentos de terror. Criminosos invadiram esse estabelecimento para roubar medicamentos de alto custo. Um policial civil estava na unidade com amigos. Mesmo com dificuldade de locomoção, ele sacou uma arma e atirou contra os criminosos. A farmacêutica Karina Aparecida Ribeiro de Souza, de 38 anos, foi atingida por um disparo e morreu no local. Após o confronto, os criminosos conseguiram fugir. Uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil esteve aqui na farmácia na tarde de hoje para realizar a reconstituição do crime. Então, gente, é isso aqui. Então, isso acontece e não é de vez em quando, é periodicamente, dependendo da região da sociedade. Sociedade exterior, eu não sei se às vezes é mais tranquilo. Mas quando Petrópolis, capitais da cidade, capitais dos estados, por exemplo, se for no meu estado de São Paulo, isso é constante. Tá? Alguns bairros até que não, mas a maioria dos bairros, principalmente bairros mais centrais, próximos de metrô, isso acontece frequentemente, porque há mais escape, mais movimento de gente, entendeu? Mais fuga para metrô, trem e outras coisas. Então isso acontece muito. Então, repensar mesmo. Eu sei que muita gente faz o curso, eu não tô aqui para desanimar ninguém, mas eu falo a realidade. É uma área complexa, gasta muita mente, o físico, o psicológico, você tem que estar sempre se atualizando. Se você é um farmacêutico, você sempre tem que estar se atualizando, sempre antenado no que está acontecendo. Tem que lidar com uma equipe diversa, né? Que você tem que ser gestor de uma equipe às vezes, que é 20, 30, 40, 50 pessoas que você tem que lidar. E acontece problema, um briga com o outro, e some o medicamento, e dispensou o medicamento errado para o paciente. Profissionais mal intencionados tentam pegar medicamento de maneira incorreta. E aí, quando o farmácia barra, há conflitos, então isso pode sobrar para qualquer um. Então, assim, é uma roleta russa. E é complicado, mas é uma área que não falta emprego, você sempre tem emprego para trabalhar, se você tem experiência, se você tem conhecimento, se você tem perfil, você sempre vai estar trabalhando, nunca vai ficar desempregado, mas não é fácil. Você lida com problemas no dia a dia, com realidades diferentes. Tá? E foi então essa é a resposta que eu vou dar, né? Porque tem uma colega aqui, uma colega de profissão que fez um vídeo aí, e essa para responder, né? Sobre a minha área, né? Eu não estou me gabando e nem quero me gabar por isso, mesmo porque eu não tô trabalhando atualmente com essa área, tá? Deixei ela meio de escanteio, saí dessa área porque eu precisava, depois de uma certa tempo, né? Acho que agora, nessa fase da minha vida, eu estou tentando experimentar outras profissões, por quê? Porque eu não sou árvore, né? Posso ficar parado na mesma coisa. A gente tem que ser camaleão na vida. E eu já fui atendente de loja, já fui atendente de shopping, já trabalhei em sorveteria, já trabalhei mais novo no McDonald's, já trabalhei em tantas coisas que eu não posso, eu tenho que diversificar um pouco as profissões, porque você não pode ficar sempre numa coisa só, tá? Porque você fica estagnado lá, vendo só daquilo. E a área de farmácia é boa, mas ao mesmo tempo, dependendo de onde você for, aonde você cair, você vai passar por situações muito constrangedoras. A farmácia tem muito de fazer muito assim, entendeu? Se você sair do ritmo de ser muito corretinho, muito organizado, você pode errar em alguma coisa, sobrar para você, entendeu? Então, gente, eu acho que basicamente é isso, né? Eu já tô com, acho que eu completei. Comecei a trabalhar com farmácia, gente, de 2003 para 2004. Nós estamos em 2026. Então, eu trabalhei em farmácia até uns 3 anos atrás. Então, vai somar o quê? Uns 20 anos de farmácia, tá? Meu último emprego foi no Hospital de Santa Casa. Tá? Aqui, inclusive, algumas Santa Casas são muito boas de trabalhar. Muitas são terceirizadas. Você não trabalha diretamente para a Santa Casa, você trabalha muito para a empresa terceirizada em São Paulo, principalmente.
para hospital, para home care. Home care é o quê? É uma empresa que você monta os kits de medicamento e de material para cuidados paliativos para a enfermagem atender o paciente em casa, tá? É uma profissão muito boa que está crescendo bastante, né? Porque a população brasileira anda envelhecendo. E é uma área que, indústria é uma área muito boa, muito difícil de entrar. Geralmente quem entra em indústria farmacêutica é por indicação, ou porque você realmente é muito bom fazer cálculos fala outros idiomas, então provavelmente você consegue entrar nessas áreas. A gente fala inglês, fluente, espanhol, e o português, né, se você estiver no Brasil, língua portuguesa, você vai conseguir ter acesso mais rápido a entrar nessa área de indústria. A indústria vai preparar, tem quem prepara o farmacêutico, né, faz as fórmulas ou tudo, mas a mão de obra mesmo ali, de montagem das coisas, acaba sendo pro técnico de farmácia, né, que vai fazer ali, tá? Então você vê que essa área balconista, assistente de farmácia, eles ficam muito para áreas de farmácia de rua e assistente de farmácia ou para hospitalar, tá? E na farmácia de drogaria, né, é auxiliar de farmácia, né, é o balconista, o atendente de balcão, o farmacêutico e o administrativo. Nossas 4 áreas. Não tem limpeza. Quem faz a limpeza é o auxiliar de farmácia, que é o Severino, como eu falei para vocês. Em hospital, começa como ou tem jovem aprendiz, tem auxiliar de farmácia, tem o técnico, e alguns hospitais, não é todos. Por isso que eu falo que essa área técnica que você estudou acaba sendo desvalorizada por as outras áreas que nunca estudaram nada, estão começando. Então, só alguns hospitais, principalmente hospitais públicos, acabam tendo técnico, né? Privados nem sempre. Depois vem o farmacêutico, responsável, né? Que o co-responsável, que são 2 ou 3 ou 4, depende de quantos turnos tem a farmácia. Quanto tempo ela fica aberta, se é 24 horas, se ela fica aberta só durante o dia. E por aí vai, gente. Mas é uma área que ainda vale a pena. Valeu muito mais antigamente, até os anos 2010 ainda valeu muito a pena. Mas muitas redes aí, grandes aí de farmácia compraram, muitas empresas também compraram muitas drogarias, que eram de famílias, inclusive. Né? Era a família Gomes, a família Silva, a família Couto, então, que eram famílias de farmacêuticos. E hoje em dia os farmacêuticos não conseguem mais ter farmácia. Por quê? Porque como é que ele vai manter uma farmácia financeiramente se ele vai lá na indústria, compra uma dipirona, uma caixa de dipirona com 100, por exemplo, de dipironas dentro. Vai custar para ele cada uma, para ele vender por R$10. A empresa, tipo essas grandes redes aí de farmácia, elas vão lá comprar 1.000, 50.000 e vai sair para eles por R$1. Então é uma disparidade muito grande. R$10 que você sozinho vai montar uma farmácia com um colega, às vezes vai vender por R$10 e a rede de farmácia vai vender isso por R$1. Como é que você vai bater de frente com isso? Fora que muitas redes acabam forçando você a quebrar para poder tomar o seu ponto de cruzamento para fundar a rede dela, para entrar com essa rede de varejo, né, de grandes empresários aí, ricos, né? Então quebrou muito a farmácia nesse sentido de rua, né? Não, mas é muito pouco farmácia familiar, é mais em questões de interior, eu acho. Mas em metrópoles é sempre muito pouco, tá? Então basicamente é isso, gente. Para quem quer trabalhar na área de farmácia, tem emprego, você vai passar por muitas situações desagradáveis, né? Trabalhar 6x1, vai perder Natal, Ano Novo, porque às vezes, dependendo da farmácia, se for 24 horas de rua, ou for escala 6x1 em hospital, só indústria que é de segunda a sexta e manipulação, provavelmente é de segunda a sexta. Mas essas áreas varejistas que misturam com varejo, com venda ou atendimento de saúde, você acaba trabalhando quase todos os dias. Então, tenho ciência que quem é da área de saúde, até de outras áreas, você acaba tendo que trabalhar de domingo a domingo, né? Vamos dizer assim, folgando segundo, terça. Então é 6x1. Teve uma época que foi uma guerra, que a gente era de escala 12/36 e mudou a gestão, né? A gerente de farmácia saiu e entrou uma outra. Tinha a vida da aeronáutica, alguma coisa assim, né? Um currículo muito bom, né? E as farmácias já chegou peitando a gente, falando, a partir do mês que vem vocês vão ser todos 6x1, eu não quero essa escala 12/36 aqui. E a gente tinha contrato assinado, que era 12/36, já estávamos lá há muitos anos, né? 3, 4 anos, tinha gente que tem até 10 anos nessa farmácia quando eu entrei. E a gente bateu o pé, não, a gente não vai mudar nosso contrato para o 6x1, porque nós entramos aqui no mundo da escala 12/36. Nossa vida está organizada, a gente vai modificar toda a nossa vida porque você quer mudar para 6x1. Então, você manda todo mundo embora.
Então foi uma guerra, porque a gente foi lá pra diretoria e a gente falou, então se mudar pra 6x1, todo mundo aqui vai cruzar o braço. E ainda mais, a gente já trabalha 2x36 e ganha pouco. Mas se vocês forem pra 6x1, o salário vai aumentar. Quando a gente foi ver, era R$100 só. A gente falou, não, então a gente prefere 2x36. E aí foi pra diretoria, quem acabou decidindo foi o diretor, né? Do hospital, que justamente é o médico. Falou, não, deixa os meninos 12x36 mesmo, nunca deu problema aqui com eles, então não é melhor não mexer com quem tá quieto. E ela ficou pé da vida, entendeu? Então, a gente tem essas também, tá? Então, essa é a minha história de farmácia, basicamente, porque se eu for contar tudo, que é 20 anos, vai dar um documentário da Geographic aí, né? E vou ter que fazer um vídeo de 5 horas, e não dá. Beleza? Esse é o vídeo sobre farmácia. Se tiver alguma dúvida ou curiosidade, pergunta aí. Tchau, tchau.